O Brasil é um país mega biodiverso, mas apesar de ter a maior biodiversidade do planeta, o nosso país perde oportunidades na bioeconomia. Na produção de fitoterápicos, por exemplo, a participação brasileira no mercado mundial é muito baixa, quase irrelevante. Para explicar esse fenômeno, eu converso agora com o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, Peter Andersen. Sr. Peter, muito bem-vindo ao programa Cidadania, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e estou aqui à disposição aí para responder as perguntas e tentar esclarecer um pouco todo esse dilema em torno dos fitoterápicos aí. Perfeito. Então vamos começar explicando, para a gente contextualizar, para os nossos espectadores que ainda não sabem, não estão muito familiarizados com esse tema, o que são os fitoterápicos, né? A gente tem plantas medicinais, algumas pessoas confundem fitoterápicos com homeopatia. Primeiro, o que são esses fitoterápicos e qual a importância deles dentro da medicina, da saúde e da indústria farmacêutica? Tá. Bom, os fitoterápicos são medicamentos que a origem deles são de plantas medicinais, né? Então, de uma forma geral, quer dizer, a classificação dos fitoterápicos, eles são isso. E aí os fitoterápicos, a gente pode também dividir eles em duas categorias, né? Os fitoterápicos, né, tradicionais, que a gente conhece, e os fitomedicamentos, que é quando a gente, de fato, trata um fitoterápico na condução clínica, na condução do desenvolvimento dele, como um medicamento tradicional alopático. Então, eu acho que a definição fica aí muito em cima, né, de origem em plantas medicinais. Tá, então, no caso, como é que está a participação dos fitoterápicos dentro do mercado mundial? A gente pensando no mercado, vou chamar aqui dos remédios sintéticos ou fármacos puros, como é que está a participação? Os fitoterápicos, eles ocupam uma faixa expressiva, vem crescendo, como é que está essa relação entre os fitoterápicos e os outros remédios convencionais? Tá. Eu acho que no Brasil, eles ainda, culturalmente, o Brasil não é um país que tem uma cultura forte no uso de plantas de fitoterápicos, né? Essa cultura, ela está muito lastreada no uso, como você falou, quer dizer, na questão dos chás, do uso dos chás, das garrafadas, então até se confunde muito dentro do Brasil, quer dizer que o fitoterápico atualmente é um medicamento, né? Ele é tratado da Anvisa como medicamento, ele tem que seguir todos os procedimentos, né, do desenvolvimento de um medicamento, então não é mais um produto feito de qualquer forma, ele tem todas umas regras, né? Ele tem todo um aparato regulatório bastante rígido para o desenvolvimento dele. No Brasil, o Brasil hoje é menos de 1,5% aí do consumo de medicamentos no Brasil vem dos fitoterápicos, e só para comparar com alguns países desenvolvidos, na Alemanha esse número é 30%. Então você tem uma cultura para o uso do fitoterápico muito mais bem estruturada nos países estrangeiros. E aí quando você vai para a Ásia, você tem todo um uso tradicional, às vezes com mais de 5.000 anos no uso de plantas medicinais. Então você tem muito conhecimento e muito uso de fitomedicamentos e fitoterápicos, e mesmo plantas medicinais de uma forma geral, no mundo todo. No Brasil, ainda nós ficamos parados um pouco lá no chazinho, e essa cultura, ela para desenvolver, eu até sou muito otimista em dizer que o desenvolvimento dessa cultura, né, de tratar o fitoterápico como medicamento, ela, claro, precisa nascer muito na própria academia, na própria universidade, nas próprias escolas de medicina, onde você, de fato, capacita as pessoas para entender fitoterápicos. Então, acho que esse é o grande avanço que o Brasil precisa dar. Lembrando que fitoterápico no Brasil, né, infelizmente, ainda é um medicamento, basicamente, medicamentos importados, né? São plantas de origem importada. Então, depois acho que a gente vai falar um pouco mais nisso, mas eu acho que esse é um tema bastante relevante também, porque é um país que importa seus ativos ou fabrica, algumas empresas fabricam esses ativos no Brasil, mas de uma forma geral são plantas estrangeiras que são listadas em farmacopeias estrangeiras, né? Então isso, entrando numa farmácia no Brasil, o que você vai ver é basicamente plantas estrangeiras sendo vendidas por empresas nacionais, mas são extratos, né, que são derivados dessas plantas, que são produzidos de plantas importadas ou muitas vezes aclimatadas no Brasil, mas são plantas de origem estrangeira. No Brasil é interessante a gente, né, essa análise que o senhor faz, porque o Brasil é um país que a gente tem uma cultura, né, uma tradição no uso de plantas medicinais. Claro que isso não é só no Brasil, mas inclusive dos povos originários, das comunidades tradicionais.
E a gente tem essa pouca participação na produção de fitoterápicos dentro do mercado mundial. Em relação à regulação da Anvisa, o senhor comentou isso, mostrando a diferença, né, dos fitoterápicos como remédios que passam por todo um processo de registro e avaliação até entrarem de fato no mercado. Essa regulação da Anvisa aconteceu em 1995. Quais foram os impactos dessa regulação para a produção de fitoterápicos no Brasil? Isso melhorou a qualidade, diminuiu a quantidade de empresas? Como ficou essa relação depois da regulação? Tá. Com relação à qualidade, sem dúvida nenhuma, acho que os fitoterápicos no Brasil hoje eles têm um padrão fantástico, um padrão realmente de primeiro mundo, eu poderia dizer. Então, a regulamentação hoje ela é muito bem feita e a indústria tem que segui-la. Então, o que você encontra numa farmácia hoje são medicamentos realmente de alta qualidade. Então, eu acho que esse é um aspecto bastante importante. Então, houve uma evolução grande na forma que a Agência Sanitária Brasileira controla hoje os fitoterápicos. Né? Eu acho que a questão, por exemplo, de você não encontrar fitoterápicos, né, brasileiros e não ter algo, esse é um aspecto que eu também sou muito otimista. Eu acho que há mudanças no horizonte, essas mudanças elas têm acontecido e eu acho que elas se lastreiam muito no fato de que o Brasil, por muito tempo, o Brasil não tinha um hardware, não tinha instrumentação analítica para o desenvolvimento de fitoterápicos aqui dentro do Brasil. Né? Então, por que a gente usa fitoterápico estrangeiro? A gente usa porque, de fato, eles foram desenvolvidos fora do Brasil e o Brasil é um país de cópia. Então, nós vamos lá e copiamos, na verdade, o que está inscrito nas farmacopeias estrangeiras e a gente pega e desenvolve esses medicamentos. Para fazer a fitoterapia brasileira, ela requer, quer dizer, que todo esse desenvolvimento, que muitas vezes pode demandar 10 anos, 15 anos e muitos investimentos, ela precisa de uma cultura de conhecimento para o desenvolvimento do fitomedicamento, ela precisa desse hardware que eu falei, ou seja, dessa instrumentação, dessa educação para fazer. E eu acho que o Brasil tem dado grandes avanços nesse aspecto, né? Onde a gente hoje mudou bastante, quer dizer, essa educação para fazer fitomedicamentos, ela existe, né? E a gente é muito prova disso, né? Eu trabalho numa empresa que chama Centroflora, onde a gente incuba hoje muitos medicamentos que vão, na verdade, ser futuros fitomedicamentos. Uhum. Mas, como eu falei, isso demanda muito tempo, 10 anos, 15 anos, mas esses produtos estão incubados dentro da empresa, dentro das universidades, e a gente espera que esses produtos virem realmente fitomedicamentos brasileiros nacionais. Então, essa é um ponto que eu acho extremamente relevante. Em relação aos insumos, senhor Peter, a gente tem, como eu falei no começo da entrevista, a gente tem um país mega biodiverso, a maior biodiversidade do planeta. Nós temos biomas como a Amazônia, o próprio Cerrado. O Cerrado é a savana mais biodiversa do planeta, um dos biomas mais biodiversos também, com uma característica de ser um bioma onde algumas espécies vegetais só ocorrem nesse bioma, o chamado hotspot. Como é que fica essa pesquisa desses insumos, que aí a gente poderia ter, nesse caso, insumos genuinamente nacionais, que só nascem aqui, além, claro, né, da Amazônia, que tem uma outra riqueza em termos de biodiversidade. Aí, sobre isso, eu tenho, na verdade, duas perguntas, né? A primeira, como está a produção desses insumos, a pesquisa e o extrativismo para esses insumos brasileiros? E a outra é ou qual a preocupação, no caso, da Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos em relação à questão ambiental, porque daí a gente tem um problema. Por exemplo, nós conversávamos aqui um pouco antes de começar a entrevista, o Cerrado, ele perde vegetação nativa a uma velocidade muito mais rápida do que, por exemplo, a Amazônia. Já foi mais de 50% da cobertura vegetal nativa perdida basicamente para a produção de monoculturas. Em que sentido essa relação, né, da produção agropecuária com o bioma pode prejudicar esse mercado da bioeconomia? Tá. Eu acho que aí, quer dizer, a parte do desenvolvimento, né, de ativos da biodiversidade brasileira, vamos lembrar que o Brasil tem 20% da biodiversidade global, quer dizer, então nós temos uma riqueza enorme, e essa riqueza, ela precisa ser lida, né, não consumida, como a gente costuma dizer. E no caso, na verdade, do desenvolvimento de fitoterápicos, ela precisa ser lida, né, porque muitas vezes você pode até desenvolver
um ativo da biodiversidade, e não necessariamente depois usar a planta, né? Como quase 40% dos medicamentos que existem alopáticos no mercado hoje, a origem deles veio de uma molécula na natureza. Essa molécula depois foi isolada e depois ela foi sintetizada. Então, hoje ela é fabricada via um processo de síntese. Mas a origem dela, ela veio lá da natureza. Então, a gente, de fato, explorou sempre, historicamente falando, muito mal isso. E mesmo que venha, na verdade, a ser uma planta que você tenha que fazer um extrativismo, você pode aí seguir por alguns caminhos, né? Se aquela planta, se aquele ativo, ele vai virar um extrato, né, que a gente chama de um efeito entourage, né, o efeito do extrato todo, não uma molécula isolada, mas um extrato, você pode, de fato, fazer um extrativismo sustentável, que isso é possível, existem bons modelos no Brasil disso. Você pode, evidentemente, aclimatar esse ativo para dentro de um cultivo, né? Você pode, de fato, desenvolver o que a gente, inclusive, tem desenvolvido, que são os SAFs, né? São sistemas agroflorestais, onde você pega áreas degradadas e tenta incorporar nela plantas medicinais para a produção de fitoterápicos. Então, eu diria que o Brasil, por muito tempo, ficou muito parado. Vamos lembrar que o Brasil passou muitos anos aí, o Brasil e o mundo, né, discutindo a legislação de uso e acesso da biodiversidade, o que ninguém questiona de que precisa ser discutido, e foi discutido durante muito tempo, mas a nossa percepção é que o Brasil perdeu muito tempo nisso. Quer dizer, por muitos anos se olhava alguém que olhava uma planta medicinal no campo como um criminoso, né? Quer dizer, os cientistas, qualquer um que olhava uma planta não podia mais olhar, porque de fato estava agredindo, estava violando aquela legislação. A legislação evoluiu, né? Mas tudo isso é um processo, né? Essa evolução, ela existiu, porque uma coisa que a gente tem sempre batido no mercado é que o fato de você olhar uma planta e colher uma planta, né, e começar a estudar essa planta, até ela virar um fitomedicamento ou um fitoterápico, ela vai talvez demorar 10, 15 anos. E a chance dela virar, ela é baixíssima. No passado, a gente, como eu falei no início, a gente não tinha nem a estrutura para fazer esse desenvolvimento, né? Então, é interessante você ver que o Brasil é um dos países que mais publica artigos relacionados a plantas medicinais no mundo, é o que menos gera, né? O que a gente tem realmente de fitomedicamento brasileiro nas farmácias, né? A gente pode até citar, porque são poucos, né? O Axeflan, que é um anti-inflamatório que vem de uma planta chamada Cordia verbenácea, que é um anti-inflamatório natural e que é um produto que está nas farmácias de hoje, é exportado para o mundo inteiro. Esse é um exemplo. Outro Fitoscar, que é do Barbatimão, que é de uma empresa chamada Apsen, que também é um fitomedicamento brasileiro que foi desenvolvido aqui dentro. Barbatimão, que é uma árvore nativa do Cerrado. Eu falava agora do bioma. É cerrado. Sim, sim. Mas pode ser cultivado, né? Sim, então, claro. quando a gente olha, não é exclusivo desse a bioma. terapia, a gente nunca vai olhar ela no ângulo de destruição, porque sim, ela, de fato, novamente, ela quer ler aquela floresta, ela quer ler aquele livro, né? E aí usar aquela leitura como uma riqueza. E aí eu acho que existem bons projetos no Brasil hoje, o CNPEM é um exemplo, né? Nós temos lá um acelerador de partícula, que talvez uma quarta geração de aceleradores de elétrons, né? Que podem ajudar muito no desenvolvimento de medicamentos. Então o Brasil, novamente, quer dizer, ele tem, na verdade, investido, ele tem melhorado, então a gente acredita que manter essa floresta de pé é um ativo extremamente importante. Nós estamos falando aqui só de medicamentos, mas aí nós podemos espalhar essa discussão aqui para muitos usos, claro, né, de ativos oriundos da biodiversidade. Bem que nós falávamos no início da entrevista. É uma entrevista em que a gente vai falar de saúde, de meio ambiente e de economia. Agora, falta investimento em pesquisas, porque como é que a gente explica, com toda essa riqueza, o país tem competência na produção científica, por que o país não está produzindo fitoterápicos, não está participando desse mercado mundial? Eu acho que as razões estão um pouco, talvez, nessa questão da legislação, que atrasou um pouco isso. Eu acho que essa pergunta sua, se você me fizer ela daqui 5, 10 anos, acho que a resposta vai ser diferente do que ela é hoje. Eu acho que tem bons movimentos no Brasil para desenvolvimento de fitoterápicos, né? Então, os movimentos, eles existem, e hoje, com as tecnologias existentes, esses movimentos eles estão caminhando. Mas, como eu falei no início, isso demanda tempo, investimento.
Vamos lembrar também que a indústria farmacêutica brasileira, ela sempre foi uma indústria de muito sucesso, de muita competência em importar ativo, né, fazer o que a gente chama do farmacotécnico e do marketing, quer dizer, vender esses medicamentos. Quer dizer, a indústria brasileira nunca se envolveu muito na fabricação dos ativos, né, o que a gente chama na indústria dos IFAs, que são ingredientes farmacêuticos ativos. Então, sempre foi dali para frente. Então, com isso, a indústria nunca, e como ela, na verdade, teve muito trabalho em desenvolver esse mercado e desenvolveu isso com muita competência, mas ela não olhou, né, e o país olhou muito pouco para atrás dessa indústria farmacêutica, que é exatamente a produção desses ativos. Então, eu acho que com essas novas tecnologias, com a legislação mais bem moldada e com os investimentos, quer dizer, hoje você tem recursos, né, existem recursos até do próprio do governo, né, para que você faça de ativos oriundos da biodiversidade brasileira. Então, eu espero muito que essa entrevista daqui 5, 10 anos, a gente possa trazer muitas novidades, porque eu acho que elas existem, elas estão a caminho, mas elas, infelizmente, não são projetos que se desenvolvem numa velocidade que a gente gostaria, né? E vamos lembrar também que o desenvolvimento do medicamento, ele passa lá pelas fases clínicas, né? 1, 2, 3, e você tem grandes riscos, né? De você ter uma toxicidade, de você não ter uma eficiência na altura daquilo que você espera. Então, todos esses aspectos tornam um investimento de alto risco. Então, as empresas, na verdade, elas não são empresas que estão tão preparadas para investimentos de alto risco, né? Tanto é que toda a indústria de desenvolvimento de moléculas no mundo, ela não está dentro do Brasil, né? Ela está fora do Brasil, onde você tem o recurso e a cultura para o desenvolvimento de medicamentos. Nessa parte de legislação, questões, por exemplo, como o uso de animais em pesquisas, especialmente da indústria farmacêutica. Existe o uso ético de animais, mas aqui a gente tem uma questão séria, há uma resistência grande a isso. Nós tivemos alguns episódios que aconteceram recentemente que criaram um senso de que não se pode usar animais em pesquisas científicas. Mas em outros lugares do mundo isso pode, e isso favorece a produção, por exemplo, dentro da área farmacológica. Questões como essas são entraves também à produção brasileira de produtos fitoterápicos? Bom, hoje, de fato, os estudos pré-clínicos, que são feitos em animais, eles são mandatórios, né, no mundo todo, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, existe um pouco de um romantismo aí, né, nessa questão, porque ainda hoje você não tem tecnologia suficiente para substituir esses testes em animais para o desenvolvimento de um medicamento, para que ele chegue, de fato, numa farmácia e traga a segurança necessária para o uso num ser humano. Então, essas tecnologias talvez evoluam. Existem tecnologias sendo estudadas para isso? Existe, né? Na área cosmética, eu diria que muito já foi substituído, né? E são aplicações aí tópicas, né? Mas na parte oral, na parte de medicamentos, isso ainda é mandatório, quer dizer, sem estudos usando animais, você não consegue, de fato, registrar, licenciar medicamentos em nenhuma parte do mundo. Então, hoje, quer dizer, o desenvolvimento talvez vai nos trazer um dia a uma posição que a gente não precise mais sacrificar animais para este fim, mas hoje, no momento que a gente está vivendo, isso é mandatório. Sem isso, você não consegue, de fato, desenvolver um medicamento e aprovar ele nas agências sanitárias brasileiras e globais. Agora, a gente está tratando aqui do ponto de vista mais da produção, pesquisa científica, questão dos insumos. Agora, do ponto de vista do consumo, o consumo brasileiro de fitoterápicos é baixo em relação ao restante do mundo? Se é baixo, por quê? Ele é bem baixo, né? No Brasil, que eu mencionei, quer dizer, menos de 2% das vendas de medicamentos no Brasil são de fitoterápicos, o que é muito baixo, né? E os medicamentos fitoterápicos que você vê na farmácia, novamente eu falei, eles são muito importantes, são de plantas estrangeiras e eles são muito dentro da tradicionalidade, né? São medicamentos que estão no mercado há muitos anos, então eles são os famosos tradicionais, que estão lastreados, na verdade, em conhecimento, muitas vezes não brasileiro, conhecimento estrangeiro. Então, essa revolução de você, de fato, trazer a fitoterapia para um arcabouço, né, onde você eduque mais as pessoas, né, com relação ao que se trata um fitoterápico, tirando essa imagem de que o fitoterápico é algo não controlado, porque hoje o controle ele é absoluto.
Então, eu acho que falta informação, né? Falta capacitação dentro das escolas de medicina no Brasil, como existem lá fora. E aí talvez a gente rume um dia, né? Países extremamente desenvolvidos têm um uso de fitoterápicos de uma forma bastante capilarizada, né? E tem países também, como os Estados Unidos, que nem tratam, na verdade, plantas medicinais e fitoterápicos como medicamento, eles tratam eles como complementos. Então, aí o volume, o consumo é muito maior, né, per capita, mas nos países que tratam isso como medicamento, como na Europa, você tem realmente um uso, né, como eu falei na Alemanha, beira 30% dos medicamentos, eles têm de origem de fitoterápicos. Então, a gente tem muito que evoluir, mas eu acho que essa evolução ela parte por educação, por esse processo educativo, que não é uma coisa que se faz da noite para o dia, mas é um processo. Existem iniciativas nesse sentido. Parte, na verdade, de um estímulo na indústria farmacêutica brasileira para que ela entenda que o modelo que levou ela até aqui é um modelo fantástico, um modelo que a levou até aqui, a deixou bastante encorpada, né? Que são empresas, na verdade, muito bem sucedidas. Mas será que daqui 20 anos esse modelo vai parar de pé? Então, uma coisa que a gente questiona como associação bastante no mercado é que a indústria comece a pensar de uma forma estruturada no que a gente chama de inovação radical. Criem células de inovação radical dentro das suas empresas e começa ali a plantar sementes, né? E os fitoterápicos é uma das sementes, existem outras sementes, mas é uma das sementes para, por que não, você de fato começar a fazer investimentos em ativos da biodiversidade brasileira para melhorar alguns aspectos de saúde pública no Brasil. Isso seria fantástico. Isso eu entendo que até vai ocorrer. Eu acho que eu sou muito, né, eu sou muito esperançoso de que esses medicamentos que eu falei, que estão incubados hoje em empresas no Brasil, que eles um dia vão vir para o mercado. A gente espera que alguns deles venham para o mercado nos próximos anos. Isso vai ser muito importante, porque no momento que a indústria vê que uma indústria fez um investimento e aquilo trouxe um resultado, e aquilo talvez vire um fitoterápico que possa até ser exportado, isso vai estimular os outros a falar, é possível. Sendo possível, vamos investir nisso. Porque eu acho que falta um pouco esse estímulo de que essa semente ela precisa ser regada e ela precisa ser pensada nela. Porque eu, pelo menos particularmente, penso que este modelo que a gente tem hoje, ele está se tornando muito competitivo, então as margens tendem a cair. E aí, tendendo as margens a cair, você, de fato, tem que pensar em outras oportunidades. E isso pode se refletir, por exemplo, em incentivos à produção de insumos, até como parte dessa proposta de sustentabilidade, uma questão de sustentabilidade, de preservação da floresta de pé, né, de preservação dos biomas e numa proposta mais, talvez num modelo mais agroecológico, produzir em escala industrial, eu diria, numa escala comercial, insumos necessários à produção dos fitoterápicos? Esse é um ponto excelente que você tocou, e aí e essa é uma das grandes bandeiras da Abicif, que é, na verdade, sensibilizar, eu não diria nem o governo, né, mas o Estado brasileiro, para que ele, de fato, pense, na verdade, na produção, né, de insumos dentro do Brasil. Talvez é uma das grandes carências que o Brasil tem, né? A gente costuma dizer que se o Brasil fechar as portas para o mundo, a gente não morre nem de sede nem de fome, mas a gente morre doente, porque nós não temos tecnologia no Brasil para fabricação tanto de IFAs, né, que são ingredientes farmacêuticos, e IFAs-Vs, que são ingredientes farmacêuticos de origem vegetal. Então, o Brasil precisa realmente pensar nesse tema. Eu sei que existem vários movimentos, várias associações trabalhando esse tema, e trabalhando de maneira bem competente. Existem vários diálogos com o governo atual hoje para tratar do tema. Lembrando que para você estruturar uma produção de um IFA dentro do país, isso não é coisa de 4 anos, isso é coisa de 10 anos. Na verdade, você estruturar um parque fabril industrial para você fazer transferência de tecnologias de IFAs, de moléculas que são fabricadas fora do Brasil para dentro do Brasil. Eu sempre lembro que na década de 80 o Brasil já produziu 50% de suas IFAs consumidas dentro do país. Hoje, esse número é menor que 5%. Eu diria que 5% é até um exagero, né? Porque, de fato, para você fabricar esses 5%, você também precisa importar os intermediários que são produzidos na Ásia para você fabricar esses 5%.
Então, o Brasil é muito dependente, né? E a sensibilização está sempre no sentido de que, se faltar realmente remédio nas farmácias brasileiras, você pode imaginar o impacto que tem isso na sociedade como um todo, né? Então, acho que esse tema é um tema muito sério, né? O que a gente fez na Abqif foi estudar o que grandes países do mundo têm feito para reduzir essa dependência da China e da Ásia, e os países estão se mexendo, né, para reduzir essa dependência, porque eu acho que olhar a questão geopolítica no mundo, eu acho que é algo que as pessoas hoje entendem que as mudanças existem, né? Acho que não dá para imaginar, né, 20, 30 anos atrás o que a gente está vivendo hoje. Então, nós estamos vivendo mudanças geopolíticas radicais, então rupturas podem existir, né? Elas existiram até na época do Covid. Então, que o país pense muito como tentar tratar esse tema que é de extrema relevância. Bom, senhor Peter Anderson, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no programa Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Muito obrigado e estamos à disposição. Da mesma forma. E eu agradeço também a você que acompanha a TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative o sininho e faça como mais de 1 milhão de brasileiras e brasileiros que recebem as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Obrigado e até o próximo programa.